Salve, povo do bem! Hoje vamos falar sobre karmas. Há um engano em se comparar as leis do karma à justiça divina, e que as leis do karma teriam sido inventadas por Deus. Cada consciência particularizada é um desdobramento da própria fonte de tudo o que é, o Criador incognoscível, que não premia nem castiga ninguém. Nós não estamos sujeitos a prêmios ou castigos, mas sim sujeitos aos efeitos daquilo que acessamos individualmente através da faixa de frequência na qual vibramos. As escolhas no âmbito da experiência vão potencializar as leis de causa e efeito, mas tudo está condicionado à assinatura vibracional de cada indivíduo. Você sabe que o karma ele sequer pertence ao ser humano. Ele foi desenvolvido como um sistema de educação dármica para os seres demo deste universo vizinho, universo antimatéria, né? Onde lá é entendido que cada um possui um varna, que seria uma espécie de um talento, uma capacidade, um compromisso, e eles precisam cumprir a lei dármica de acordo com o seu varna, ou de acordo com as suas castas, a casta a quem eles pertencem, para que eles venham a obter karma positivo ou karma negativo, né? E esse conceito, de certa forma, foi adaptado ao humano, mas possui alguma compreensão que não é a real. As leis de causa e efeito, através das doutrinas, foram romantizadas, onde o conceito distanciou-se da realidade. Veja o dito popular: aqui se faz, aqui se paga. Você acredita que seja realmente assim? De certa forma, esta lei de causa e efeito também tem uma associação à lei física da ação e reação. Toda ação tem uma reação contrária na mesma intensidade. Com isto, criamos a percepção que aquilo que fazemos tem uma reação na mesma intensidade, em nossa direção, mas na prática a lei de causa e efeito não funciona desta maneira. Se o pressuposto acima estivesse correto, então seria como neste exemplo. Eu dei um tapa a uma determinada pessoa, então contraí o karma de tomar um tapa desta mesma pessoa ou de outra pessoa, nesta ou em alguma outra encarnação. Para zerar o meu karma, eu faço alguma coisa e terei o retorno na mesma medida. É assim mesmo que funciona? A gente pode fazer uma análise disso através da própria história. Se pegarmos, por exemplo, o caso de Hitler, ele exterminou cerca de 11 milhões de pessoas. De que forma que ele pode resgatar o seu karma hoje? Segundo a doutrina espírita, ele estaria no Plutão resgatando esse karma, mas de fato ele está ressarcindo aquelas 11 milhões de pessoas com as quais ele exterminou com a vida? Aquelas pessoas estão sendo de fato compensadas hoje nestas encarnações seguintes? Aquelas pessoas que prenderam inocentes, que causaram fome, injustiça, que fizeram maldade, todas elas estão tendo o retorno devido? Você conhece alguma? E as que foram injustiçadas estão tendo a recompensa devida? Você consegue apontar algum caso que confirme isto? Todos estes políticos envolvidos em corrupção no mundo inteiro, será que eles terão um castigo em vida ou após o desencarne? Você consegue citar algum exemplo? Temos visto alguns poucos com penas brandas, mas tirando o maior proveito de seus intentos. Se roubou, se corrompeu, tudo permanece igual, sem nenhuma justiça. No máximo, uma tornozeleira ou um pequeno período de reclusão, quem sabe? A lei da causa e efeito não é exatamente da maneira como fomos ensinados. A lei do retorno, como conhecemos, sequer existe. As leis dentro da Matrix são diferentes das leis fora da Matrix, mas a lei do retorno não existe em lugar algum. Acessamos realidades a partir da nossa frequência vibracional. A realidade que iremos acessar em qualquer momento estará de acordo com a faixa de frequência em que estamos vibrando. Se eu pratico o mal, eu não vou ter o retorno do que estou fazendo necessariamente. Eu vou ter acesso à faixa de frequência em que estou vibrando, em uma espécie de troca de informação. E aí a gente pensa, então quem causa sofrimento, quem vive na maldade, quem vive na corrupção, não vai ter nenhuma punição? Na verdade não é bem assim. Pense bem, se você vive causando sofrimento, vive na maldade, a faixa de frequência que você acessa é muito baixa. Então a sua realidade vai ser correspondente àquilo.
Então, embora você possa acumular bastante riqueza, fazer todo o mal que quis praticar, não vai existir felicidade, não vai existir nada que lhe permita transcender, expandir, crescer. Isso não, de maneira alguma. E além disso, se a gente sabe que na Matrix tem seres das sombras que vivem da energia do sofrimento, da tristeza, da mágoa, do medo, então na verdade aqueles que fazem isso são os mais manipulados, são de fato os verdadeiros escravos do sistema. Então, para que a gente possa se libertar disso, nós precisamos não vibrar nestas camadas, nessas frequências, mas compreender que não se trata de castigo, né? Não se trata de que Deus vai castigar, vai punir, não é disso que se trata. Eu vou acessar realidades ruins para mim, mas sou eu que vou fazer isso, não é ninguém que está causando para mim. Nós já verificamos no estudo anterior a existência dos seres sem alma, né? Os chamados Bhuts, que são seres que possuem apenas o quaternário inferior, né? Possuem o corpo físico, o duplo etérico, o mental e o astral. Portanto, eles têm pensamentos, emoções idênticos a um ser com alma. A diferença do ser com alma é que o ser com alma transcende, ama, tem compaixão, quer ajudar, quer fazer pelo próximo, enquanto o ser sem alma ele vive superficial. Ele se transforma geralmente em um tech, é aquele que vai destruir tudo que puder, não está se importando com ninguém. Que tipo de karma esse ser vai ter, se ele sequer vai conseguir reencarnar? Ele não vai ter karma nenhum, não vai ter dívida nenhuma. A experiência dele simplesmente vai ser escaneada pela consciência una e ele vai deixar de existir, a menos que ele se transforme num ser decente, num ser bom, seja digno. Então ele vai conseguir, de acordo com algum processo, se emancipar, se transformar numa alma emancipada. Mas até então ele não vai ter punição alguma pelas maldades que fizer. Você já pensou nisso? O ciclo de Samsara é o ciclo interminável de nascimento, vida, morte e renascimento. Ideia central das religiões indianas como o hinduísmo e budismo, onde os seres ficam presos devido ao desejo, ignorância, karma, vivenciando sofrimentos, o dukkha. A libertação, nirvana ou moksha, ocorre ao transcender esse ciclo, extinguindo o desejo e a ignorância e compreendendo a verdadeira natureza da realidade, através de práticas como meditação e conduta ética. Samsara significa vagar através ou circulação, referindo-se à reencarnação contínua. Referente às causas, é perpetuado por desejos, apegos, aversões e ignorância, não compreender a impermanência e também pelas ações, o karma. O sofrimento, dukkha, o ciclo é permanente e doloroso, pois os seres buscam prazer e evitam se melhorar, gerando mais karmas. O esquecimento das vidas passadas ao reencarnar, segundo a doutrina espírita, é um ato de misericórdia divina para permitir o progresso, o livre-arbítrio e o recomeço sem o peso dos erros anteriores, facilitando a evolução moral e permitindo a construção de novas histórias. Lembrar do passado, segundo a doutrina, poderia perpetuar mágoas e dificultar a convivência e a reabilitação. Se a gente imaginar hoje nossa reencarnação, nós lembrarmos das experiências passadas, isso traria sem dúvida um colapso para a nossa experiência, um colapso psíquico e físico, inclusive, porque eu acho que o nosso cérebro não teria capacidade para suportar tantas memórias, né? E nossas emoções não suportariam tantas experiências. Mas isso é hoje. Agora tente analisar sobre uma outra perspectiva. Lá atrás, na primeira encarnação, você encarnou e então fez algumas bobagens e reencarna lembrando das bobagens que fez na encarnação anterior. Não seria muito mais simples de corrigir? Não teria muito mais foco na sua experiência? Pode ser que sim, não é? Um outro aspecto importante, o espírito que nos anima, ele sequer está presente aqui conosco. Nós temos uma alma, que é um desdobramento do espírito, mas o espírito está fora da Matrix. E ele está trazendo sobre nós as suas agendas, as coisas em que as suas
reencarnações precisam corrigir. E você acha realmente justo nós, que aqui estamos, que não lembramos de nada, termos que corrigir erros do espírito que nos anima? Isso está correto? A memória histórica é crucial para a identidade e para evitar a repetição dos erros. Isto é fato. O esquecimento talvez seja uma ferramenta desse sistema para nos manter obedientes e inconscientes da nossa verdadeira natureza ou potencial. Sobre o ponto de vista que somos um fragmento da fonte, ou um desdobramento da fonte, de fato, a quem devemos alguma coisa? O karma ao qual estamos subjugados, a quem pertence? Aqueles que não conseguem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. A ignorância ou o esquecimento de erros e eventos históricos impede o aprendizado, fazendo com que as pessoas e sociedades cometam os mesmos equívocos novamente, pois não há base para decisões melhores. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-lo. Winston Churchill. O conhecimento do passado é a chave para construir um futuro melhor, pois sem ele estamos cegos para os padrões que nos levaram às decisões antes ruins. Olha, há notícias de que existe por aí os senhores do karma, que seria um conselho de seres que controla essa questão das dívidas, né? Deve ser o SPC espiritual, mais ou menos. E eu já vi muitos grupos, inclusive já participei de grupos que o fazem, né? Num determinado dia do ano, se não me engano em novembro, uma cerimônia, né, aos senhores do karma, pedindo perdão e tal, aquela coisa toda. Olha, considerando que eu sou um ser, uma personalidade que não viveu aqueles erros, eu não tenho que pedir perdão para ninguém. Se eu sou um fragmento da fonte, a quem eu devo? Então, a gente está na hora da gente começar a amadurecer para alguns temas e não levar tanto no romantismo, que de fato nos tiram do propósito da experiência. Através da apometria, buscamos zerar esses karmas com os comandos de Cameron Day, na apometria 1, e com decretos e frequências na apometria 3. As canalizações, mensagens ou fofocas do mundo espiritual é de que, assim como no mundo físico, hoje estamos questionando o karma, no mundo espiritual não é diferente. Há dúvidas e questões que necessitam vir à luz para a devida compreensão. Todos em busca da verdade. Busque as respostas, saia das suas certezas, permaneça na pergunta, para que estejamos sempre abertos ao entendimento e não fechados a conceitos construídos artificialmente. Se somos fragmentos da fonte, então busque o poder dentro de si mesmo. Não terceirize sua capacidade, não se permita guiar, seja o seu próprio guia. Se somos todos desdobramentos a partir da fonte, então todos somos um. Logo, se eu despertar esse poder em mim, estarei acessando a realidade que desejo com a força de todos os seres deste universo, sem precisar pedir favor a ninguém. Você acredita que, ao encerrar esta encarnação, sairia daqui sem dívida alguma, livre do sistema reencarnatório? Podemos escolher não mais reencarnar aqui? Ou pensa que talvez deva deixar alguma coisa para trás? Você conhece alguém no seu meio em condições de sair sem dívida alguma? Isto não está muito parecido com um sistema prisional? Você acredita mesmo que deva pagar por dívidas karmas das quais não lembra porque isto é para o seu bem? Bem, esse foi o nosso estudo sobre o karma. Espero que tenha ajudado a promover alguma reflexão em você. E lembre-se sempre que através da apometria a gente tem comandos, frequências para que possamos nos libertar dessas dívidas que estamos assumindo, mas que de fato não são nossas. Um grande abraço e até a próxima.